E, portanto, olá a todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da APFM. E embora eu diga mais um, por defeito, é um muito especial. Vamos dar aqueles segundos, não muitos, para que toda a gente entre e as suas ligações estabilizem. Vamos ter aqui as normais boas-vindas e olás. Podem utilizar o chat para cumprimentarem-se, para se cumprimentarem entre vós, uma vez que temos andado com uma parcimónia de eventos presenciais, portanto podem aproveitar aqui o chat para se cumprimentarem, se virem que há aqui colegas com os quais já não falam há muito tempo. Podem utilizar também o chat se quiserem dizer que há algum problema, não estão a ver bem ou não estão a ouvir bem. Normalmente um refresh no browser é aquele comprimido que resolve todas as panaceias. E também, novamente, aconselhar-vos a utilização do passa publicidade, a utilização do Chrome, que é onde normalmente esta plataforma funciona melhor. Como vos disse, esperar aqui mais alguns segundos para que os colegas comecem a juntar e que as ligações estabilizem. Naturalmente, nos eventos online nós não damos tanto tempo. Se fosse um evento presencial, nunca começaríamos 15 minutos depois da hora, mas o online tem essa vantagem aqui de nos diminuir os tempos mortos. Bem, até ver, ninguém se está a queixar do áudio ou do vídeo. Portanto, teoricamente está tudo ok. Portanto, são 9h33 e portanto, enquanto o resto dos colegas vão chegando, eu vou fazendo a abertura, se é que se pode chamar abertura, ou se é que podemos exigir abertura de uma conversa informal entre colegas, que se quer que seja uma boa experiência e que todos participem e menos focados aqui nos formalismos. Muito bem. Então, bom dia a todos. O meu nome é Miguel Agostinho. Estou aqui no papel de diretor executivo da APFM, mas também de anfitrião deste painel que é organizado com os nossos colegas da ISS, com a Ana Vilhena, que se junta a nós aqui neste painel, mas também com o Tiago Rocha e com a Cristina, que estão no público com todos vós. E é exatamente para vocês que nos acompanham de casa, ou do escritório, ou do carro, que vai o nosso grande agradecimento por nos concederem e nos disponibilizarem um pouco do vosso tempo. E faremos, como sempre, tudo ao nosso alcance para que sintam que esse investimento valeu a pena. Agora vou-vos pedir, por um segundo, que imaginem o seguinte. Que uma empresa contrata uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas e que o faz durante a pandemia. Ora, isto é claramente mais um marco de sucesso no programa de responsabilidade social, nomeadamente sobre o tema da diversidade e da inclusão. E agora que finalmente esta pessoa vai ao escritório, o primeiro cenário com que se depara à porta da sede é uma escadaria com 7 degraus para conseguir chegar ao hall de entrada do prédio. Depois de 15 minutos à espera, vem um segurança diligente que o orienta através do piso de garagens até um monta-cargas, e onde esta pessoa sobe até ao piso térreo e onde pode finalmente chegar ao hall do edifício. E agora que já sabe o caminho, é só repetir isto todos os dias que vai ao escritório. Portanto, durante a sessão de hoje vai ficar, espero que fique mais claro para todos, que a diversidade e a inclusão não são um tema para se colocar dentro de uma direção ou dentro de um departamento, mas é antes uma mudança de cultura e de atitude que tem de ser partilhada e que tem que ser acarinhada por todos dentro da organização e fundamentalmente dentro da sociedade. Inclusive é por nós que levamos a cabo a disciplina de Facility Management, em que um dos nossos pilares é exatamente a qualidade de vida dos utilizadores dos espaços e que diferença que podemos fazer, ou se não tivermos total autoridade, que diferença podemos ajudar a fazer.
A primeira coisa é conhecer quem trabalha com e para nós nos nossos espaços. Essa comunicação gera compreensão e é a base fundamental de empatia e de conhecimento que nos ajudará a agir e a identificar quais são as alterações, quais são as melhorias que nós temos que implementar nos nossos espaços. Mas também deixem-me que vos diga que algumas dessas necessidades que já são bastante comuns e já estão subejamente identificadas e que eu até designaria de mínimos olímpicos. Sejam os espaços de culto multirreligião, sejam as casas de bem comuns, seja a oferta de refeições que possam enquadrar diferentes contextos culturais e não apenas questões de saúde, como alergias a alguns alimentos. Portanto, eu até diria que se temos espaço para colocar uma sala com uma PlayStation, porque é que não temos espaço para criar um espaço de culto? Mas tudo isto que eu vos estou a dizer são pistas absolutamente desgarradas, apenas exemplos, para algo que tem que ser tratado e integrado na cultura da organização e que nós, como Facility Managers, somos essenciais para que não se deem as pistas erradas. Vão ver também muito todo este tema da diversidade e da inclusão, que assenta fundamentalmente em nós nos aceitarmos uns aos outros. Há aqui muita comunicação não verbal. Há muitas pistas que nós podemos dar e que são estas pistas que depois ajudam que aquilo que nós dizemos possa ser aceito de uma forma positiva ou possa fazer com que a pessoa que não se sinta bem. Estas pistas são fundamentalmente importantes, têm um peso importantíssimo e imaginem o que é uma pessoa sentir-se discriminada sempre que tem que ir a uma casa de banho ou sempre que tem que mudar de piso no edifício. E se não for por total altruísmo, então que seja por egoísmo. Porque de um dia para o outro, o colega que estava a chegar de cadeira de rodas e que eu vos dei como exemplo no início, pode ser qualquer um de nós. E com esta nota acabo já a minha intervenção de boas-vindas, e que espero que vos tenha já preparado para as intervenções muito mais interessantes e provocadoras que teremos de seguida e que contaremos com a nossa colega Sofia Correia de Barros, num painel, a moderar um painel que contará também com outros colegas e que podem ver aqui a cara deles, e para verem melhor a cara deles eu vou mudar aqui talvez desculpa, estava ali com a partilhar ali aquele ecrã, mas talvez aqui seja mais simpático estarmos assim até começarmos a apresentação, e portanto verem aqui os nossos colegas, a Sónia Nunes, o José Pedro Borges, a Sónia Gonçalves e a Ana Viana. E portanto vocês poderão conhecê-los melhor através do LinkedIn, que é fundamentalmente a melhor forma de apresentar alguém ou de permitir que vocês entrem em contacto com estes colegas e que possam depois com eles discutir um pouco mais profundamente algo que aqui nós tínhamos tocado apenas ao de leve, porque por restrições de tempo vamos tocar nas coisas ao de leve e eu próprio já estou a contribuir para que haja menos tempo ao painel. E, portanto, para evitar isso, vou passar desde já a palavra e o total controle do painel à Sofia. Obrigado, Miguel. Eu começo por agradecer à PFM, na pessoa do Miguel Agostinho, e à ISS, na pessoa do Tiago Rocha, pelo convite e pela confiança em me convidarem para ser moderadora deste painel, que é um verdadeiro privilégio, desde logo pelos convidados, e obrigado a todos os que estão aqui como oradores, que têm uns currículos bastante impressionantes e o impacto que têm tido é notável. E depois por ser um tema que eu acredito, pessoal e profissionalmente. Eu acho que o tema da diversidade é um tema que está cada vez mais na agenda. É um tema que é claro o impacto que pode ter em nós enquanto pessoas e enquanto profissionais, e é um tema que eu tento viver no meu dia-a-dia também como pessoa e profissional. Sou mãe de 3 raparigas, neste momento entre os 12 e os 14 anos, e este é também um valor que eu tento incutir às minhas filhas, porque acredito que isto também é uma coisa de cultura e não só de empresa, e portanto também nesse papel agradeço a oportunidade de aprender com todos os que estão aqui. E se calhar começando por aprender, eu passo a palavra à Ana, que sei que tem aqui uma apresentação bastante estruturada e com dados científicos e quantitativos sobre o impacto da diversidade e que acredito que é um bom pontapé de saída para esta discussão. Obrigada.
Obrigada, Sofia, obrigada a todos também por esta oportunidade. Eu não me quero alongar demasiado, não quero tanto ensinar, quero apresentar aqui sim alguns dados, mas quero mais também partilhar e aqui estou totalmente alinhada com a Sofia, isto é algo que eu acredito e é algo que quero transmitir não só na organização, mas também em casa. Havia um lema que os da minha geração se lembram, que eram todos diferentes, todos iguais, e isso é cada vez mais atual. E isto, a diversidade, nós não nos podemos esquecer do mundo em que vivemos. Tudo acontece numa perspectiva global, tudo acontece numa perspectiva de uma velocidade que nós nunca estaríamos à espera, e nós passamos horas a trabalhar em estratégias que amanhã já estão completamente desatualizadas. E se nós pensarmos no mercado de trabalho, também isto é assim. Miguel, se quiser dar aí o passinho para o slide seguinte, no mercado de trabalho também isto é assim. Nós lidamos todos os dias, seja de um ponto de vista laboral, seja também de um ponto de vista pessoal, com pessoas de diferentes raças, de diferentes credos, de diferentes idades, pessoas com diferentes tipos de deficiências, e isto são características que estão inerentes à pessoa, que nascem connosco ou por uma qualquer fatalidade da vida que nos aconteceram e que nós não podemos mudar. E isto faz com que nós sejamos diferentes. Depois temos aquilo que nós classificamos ainda como uma outra diferença, que é a diferença que nós escolhemos ser diferentes. Eu escolho a minha religião, eu escolho a minha educação, eu escolho onde quero morar, que eu escolho os meus valores, escolho os valores que quero transmitir. E podemos pensar um pouco quantos de nós decidimos não seguir a profissão dos nossos pais. Quantos de nós decidimos a determinada altura mudar de cidade, mudar de região, mudar de orientação sexual? É algo que está connosco e é algo que faz parte da nossa personalidade. E avançando aqui, Miguel, interessa-nos também aqui enquadrar que nós, na nossa situação geográfica, Portugal, aqui toda a parte oeste da Europa, é muito atrativo para estes temas da diversidade. Somos países tranquilos, somos países estáveis do ponto de vista social, somos países acolhedores e, acima de tudo, Portugal é um país que é conhecido por saber acolher. Nós acolhemos, nós gostamos de receber, isto é histórico, nós gostamos de receber essas pessoas, que as pessoas que vêm para cá, mesmo com tudo aquilo que nós ouvimos, e nem sempre são notícias agradáveis, as pessoas sentem esta estabilidade e sentem que são bem recebidos. E temos assistido aqui a uma mudança muito rápida do nosso mercado de trabalho, também muito por força da imigração. As nossas organizações, no fundo, nós ou trabalhamos em organizações que são organizações multinacionais ou que trabalham em ambientes diferentes, mas são organizações que até há meses atrás, até há anos atrás, estávamos habituados a ter colaboradores com empregos para a vida. E os nossos pais diziam-nos muito isso. Estuda, filha, que é para teres um bom emprego. E hoje em dia falamos com eu gosto de chamar miúdos num termo muito carinhoso, não, eu agora quero uma empresa com este projeto. Ok, agora quero ir para outro projeto. E a nossa vida está a mudar. E aquilo que nós constatamos é que uma empresa com equipas mais diversificadas é uma empresa necessariamente que tem muitos benefícios associados. E há um gráfico neste slide, Miguel, se fizer mais um clique, os trabalhadores que são de grupos minoritários apresentam um nível de absentismo muito inferior aos trabalhadores que são de grupos mais representativos. Um trabalhador que toma uma decisão, ou porque a sua vida assim o disse, ou porque ele um dia decidiu ser diferente, é um trabalhador que está muito mais predisposto, tem muito mais ansiedade para aprender e para propor soluções que se calhar nós às vezes nem pensámos, estavam ali ao nosso alcance, mas nem sequer pensámos nelas, portanto tem muito mais propensão para a inovação. São trabalhadores mais satisfeitos e nós, na área da RH, sabemos que estes 3 critérios são os critérios
muito importantes para a retenção do talento. E se nós conseguirmos reter se puder só ainda voltar atrás, Miguel, desculpe, se pudermos nós reter ainda este talento, nós conseguimos ser empresas bem-sucedidas no mercado, conseguimos ter uma maior produtividade também das nossas pessoas. E como não basta, isto é como a mulher de César, não basta sê-lo, há que também parecê-lo, nós também temos que fazer aquilo que nós dizemos. E se nós formos efetivamente empresas que têm na diversidade a sua bandeira, vamos conseguir atrair aqui uma panóplia de candidatos muito mais diversificados que só nos vão trazer aqui vantagens. E agora sim, pode avançar, Miguel. Aqui a vantagem, a diversidade é tudo aquilo que nos faz diferentes. E a diversidade, nós lidarmos numa empresa que tem trabalhadores de 60 anos ou de 70 anos a trabalhar ao lado de colaboradores de 20 anos, termos trabalhadores que estavam habituados a trabalhar no seu espaço de trabalho, na sua sala fechada, e agora estamos a lidar com os tais jovens que querem trabalhar em espaços colaborativos, querem muito mais dinâmica, têm muito mais necessidade desta informação, obriga-nos também a nós, enquanto líderes, a trabalharmos a nossa liderança, a forma como nós comunicamos na organização. E aquilo que eu acho é que, até hoje, esta questão da liderança tem sido um projeto, tem sido uma bandeira que está na área de RH. E agarrando um pouco aquilo que o Miguel disse no início, isto tem que deixar de ser um tema de RH, isto tem que ser um tema estratégico das organizações. Termos uma organização diversificada traz-nos benefícios. Temos equipas mais satisfeitas, temos clientes mais satisfeitos, temos equipas que conseguem de uma forma consistente, porque lá está, porque estão mais envolvidos, porque têm menos absentismo, porque têm uma maior capacidade de decisão, conseguem também aqui, e estamos a falar na área de facility management, estamos a falar nos serviços de outsourcing, conseguem também de uma forma mais consistente entregar o serviço que o cliente quer receber e aqui aumentar a satisfação do cliente e aumentar também a fidelização do cliente. E por último, mas não menos importante, o objetivo da nossa organização é o lucro, não é? E, portanto, se no meio disto tudo o colaborador está contente, os clientes estão contentes, se o acionista também ainda puder ficar contente, isto é o ideal. E há estudos efetivamente que o comprovam, e estudos feitos pela US Fortune, em que tem uma correlação direta, uma correlação positiva direta entre as 700, das 1000 maiores empresas, as 700 empresas que são e que têm políticas de diversidade são as empresas que efetivamente apresentam maiores lucros. Portanto, não estamos a falar aqui de um tema, se calhar esta nossa conversa que estamos aqui hoje, se calhar ainda estamos antes do nosso tempo, mas acho que é um tema que é preciso começarmos aqui a desbravar, porque é seguro nós falarmos e é seguro nós afirmarmos que a multiculturalidade e que a diversidade vão dar às empresas um comportamento e um resultado mais positivo do que as tradicionais empresas, do que aquelas empresas que são as empresas mais fechadas. Agora, tudo isto dá trabalho porque nós temos que mudar a mentalidade a nossa primeira, enquanto líderes, mudar a mentalidade da nossa companhia, criar políticas que sejam facilitadoras desta integração. O exemplo que o Miguel estava a dar da pessoa de cadeira de rodas é fantástico. E não nos podemos esquecer que nós estamos agora, se tudo correr bem, a regressar aos nossos locais de trabalho. E, portanto, também temos que pensar na diversidade numa ótica de workplace. Se calhar temos que acabar com aquele mito que eu estava a falar há pouco das salas fechadas e começar aqui a avançar para espaços colaborativos, espaços onde as diferentes gerações, onde as pessoas com as diferentes deficiências possam conviver. Eu tive uma experiência no passado onde, a determinada altura, um colaborador
parava o seu trabalho porque era de determinada religião e tinha que fazer as suas orações. E a equipa encaixou aquilo. Sabia que naquele horário aquele trabalhador não estava disponível, não passa nada, demos-lhe espaço a ele e deu espaço, e a empresa sente-se bem por poder ter esta liberdade e por poder integrar estas pessoas na nossa empresa. E portanto, não me alongando muito mais, faz sentido dizer que a diversidade traz benefícios para as empresas, faz sentido dizer que a diversidade deve ser tratada desde o recrutamento até à entrega do valor ao acionista, porque realmente só temos a ganhar com isto. E o desafio que eu lanço é se as nossas organizações estão efetivamente preparadas para este tema. E com isto termino aqui um bocadinho esta minha introdução e eu lanço-vos também o desafio. Obrigado, Ana, por esta apresentação. Acho que a apresentação está bastante clara, mostra bastante bem quais é que são os benefícios da diversidade, e é interessante o facto de ter mencionado que normalmente a diversidade é vista como uma bandeira dos recursos humanos, quando na verdade deveria ser uma bandeira da empresa, não é? Quando começamos a perceber todos os benefícios que se têm, desde os colaboradores, os clientes e depois mesmo os resultados da empresa, isto tem que ser uma bandeira do responsável da empresa e não propriamente só dos recursos humanos. Também achei interessante dizer que estamos numa discussão antes do nosso tempo. Eu acho que isto é um tema que já anda a ser discutido há imenso tempo, não é? E cada vez que acontece alguma coisa no mundo, a diversidade é posta novamente em cima da mesa, exatamente porque há esta lógica de que uns fazem mais do que os outros, uns têm mais do que os outros, mas no final depois isto tudo se compensa e é exatamente na diversidade que nós vamos buscar a riqueza. Eu vou pegar no desafio que a Ana deu no final, de se isto é realmente difícil ou não de implementar, e vou pedir ao José Pedro para partilhar aqui como é que foi pôr na agenda da EDP o tema da diversidade. Quais é que foram os desafios, quais é que foram aqui as recompensas que teve com esta agenda e com esta bandeira. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado também pelo convite e por poder estar aqui hoje convosco. Também na sequência da apresentação da Ana, claramente que nos revemos neste racional, não é? E nesta quase fórmula que, se nós formos olhar para os números e se formos olhar para todos os estudos que existem, é bastante óbvia e justifica bastante o motivo pelo qual as empresas têm estado a investir neste tema e porque é que o tema é tão relevante. Pegando também na apresentação da Ana, há aqui claramente uma vantagem clara para as empresas em investirem em temas de diversidade, mas que vai para além da diversidade, e vamos ter a oportunidade também, acho que hoje nesta conversa, de explorar um pouco isso, que é, ok, mas é só um tema de diversidade e diversidade dentro das organizações, ou temos que nos preocupar com algo mais, e aí falamos da tal inclusão, não é? E se repararem, o I vem sempre com o D, porque um não é possível sem o outro, ou os dois em conjunto é que trazem, de facto, a vantagem competitiva. Depois, quando falamos deste tema de diversidade, muitas das vezes a questão também começa por percebermos do que é que estamos efetivamente a falar. Obviamente que há diferentes formas de abordar o tema. A Ana falava de uma questão mais quase inata e de escolhas. Eu, pessoalmente, até gosto mais de uma visão do visível e do invisível, até porque, se calhar, a maior parte daquilo que são as nossas individualidades podem ser dimensões não tão claras ou não tão visíveis para os outros, o que levam a que nós não possamos muitas vezes assumir algumas coisas, não é? O caso da orientação sexual não é uma escolha, não é? Não é uma escolha e não é uma dimensão visível. Quando falamos, por exemplo, de pessoas com deficiência, que, se pensarmos de forma mais direta, claramente se calhar vem-nos à cabeça o tema de pessoas que podem estar ou numa cadeira de rodas ou uma pessoa invisual, mas de facto, e eu não sei se este estudo está atualizado, este estudo é de 2019, 80% das incapacidades ou daquilo que é classificado como uma pessoa com deficiência, não é? São questões invisíveis e, portanto, uma organização, uma sociedade não consegue identificar diretamente. E dizer isto
porque também, e aqui pegando na pergunta que me fez, Sofia, claramente, na EDP, um dos pontos principais para nós, eu creio que foi clarificar inicialmente conceitos, sensibilizar, mas clarificar conceitos e perceber o que é isto da diversidade e inclusão dentro da organização. O tema para nós não é novo, de facto nós em 2013, 2014 aprovámos uma política de diversidade e inclusão. Nessa altura definimos 4 eixos prioritários, não exclusivos, mas prioritários, que foi o tema do género, porque a EDP é uma empresa tradicionalmente masculina, e portanto tínhamos que levantar alguns esforços no tema do equilíbrio de género também na empresa. O tema das gerações, nós ultrapassámos um período de renovação geracional bastante acentuado e, portanto, outro exemplo que a Ana dava, não é? Termos pessoas de 60 anos a trabalhar com pessoas de 20, traz-nos aqui também alguns desafios de acompanhamento. Depois também as nacionalidades, porque a EDP que começa e que é uma empresa originalmente portuguesa, começa a expandir-se pelo mundo e, portanto, acabamos por começar a conviver com várias nacionalidades, que hoje em dia são mais de 40 e que potencialmente poderão continuar a crescer. E depois o tema também da inclusão das pessoas com deficiência, que já estava posicionado como um dos nossos eixos principais, mesmo antes, e ponho antes aqui entre aspas, deste tema todo legal também, das cotas que agora estão em vigor no nosso país e noutros. Como eu dizia há pouco, em primeiro lugar, eu acho que o tema foi, para colocar a diversidade e inclusão na agenda estratégica, foi essencial clarificar conceitos e olhar muito atentamente para os números, desde ao nível desde a nossa administração até a toda a população que temos dentro da empresa e, portanto, foi necessário olhar para aquilo que era o passado e a evolução dos números, perceber como é que estamos no presente, projetar um pouco o futuro, obviamente tudo isto na base daquilo que é o valor acrescentado que sabemos e que explicamos que este tema traz para a organização e que evidenciamos. Aqui, quando falamos de números, muitas das vezes podemos tender a olhar para números de representatividade. Portanto, tenho X% de homens, X% de mulheres, tenho X% de pessoas com deficiência e tenho que atingir uma determinada cota. Eu, aqui da experiência que nós temos na EDP, eu diria que é preciso ir muito além destes números de representatividade quando olhamos para o tema de diversidade e inclusão. É preciso perceber como é que está a evolução das diferentes pipelines naquilo que é o ciclo de vida do colaborador. É preciso olhar para dados de clima organizacional e olhar para estes diferentes grupos e perceber como é que os dados se comportam também nestas diferentes dimensões e por aí em diante. Portanto, não é só uma questão de número de representatividade, é uma questão de uma análise mais profunda daquilo que são as nossas dimensões. Desculpem, continuam a ouvir-me? Sim. Desculpe, que eu entretanto recebi aqui uma notificação. Desculpem. Entretanto, diria que o tema da sensibilização, obviamente, que vem bastante ligado depois a este tema de números e de acompanhar números, não é? Isto não é só uma dimensão estratégica, é uma dimensão que depois tem que estar viva na organização. E essa fase de pôr o tema vivo na organização passa muito por ter planos de ação muito concretos e muito reais, não é? Para que não seja um tema que está ali numa estratosfera que não se consegue chegar lá, mas que de facto é um tema que os nossos colaboradores veem a acontecer no dia a dia, seja com ações de sensibilização, seja com pequenas ações concretas ou com pequenas mudanças. Muito importante ouvir as nossas pessoas. Eu recordo-me que desde temas de adaptação de equipamentos de proteção individual até, sei lá, podíamos pegar aqui agora em imensos exemplos ao longo destes últimos anos de temas que nos vieram de auscultação e do dia-a-dia e do que as pessoas nos dizem, e às vezes são ações muito pequenas que podem ser efetivamente transformadoras. Claramente que isto não se esgota naquilo que é a ação perante os nossos colaboradores, mas sim para toda a cadeia de valor. Eu acho que a Sofia tocava aqui num ponto que é muito relevante, é não só
como a Ana e a Sofia disseram, não é um tema de RH, não é um tema de gestão de pessoas exclusivamente, é um tema que tem que ser vivido pela organização como um todo. E então, a forma como a empresa se posiciona no mercado, o posicionamento mesmo comercial da empresa junto do mercado, o nosso posicionamento também junto da cadeia de fornecedores e de todas as pessoas que trabalham no ecossistema da organização, tem que ser trazido para dentro da equação dos planos de ação. Se nós temos um tema de atratividade ou de recrutamento de mulheres na nossa organização, então, e porque a nossa organização é de um setor se calhar tipicamente menos atrativo, então vamos lá às escolas profissionais e vamos quebrar barreiras e vamos falar um pouco sobre este tema e vamos quebrar alguns tabus que podem existir ainda. E portanto, este plano de ação vivo é também, ou do nosso histórico aqui de trabalhar este tema, também é algo que tem sido bastante relevante. Portanto, e eu se calhar, e para finalizar, eu terminaria aqui com 3 pontos que eu acho que são fundamentais para trazer este tema para a agenda estratégica. Em primeiro lugar, e associando aqui ao tema de toda esta questão de olhar para números, sensibilização, etc., é ter claramente o compromisso e o envolvimento da administração e da gestão de topo das organizações. De outra forma, eu não acredito que consigamos avançar, porque é preciso que, desde o topo, se perceba a relevância do tema e porque é que o tema vai ser importante para o nosso futuro. Depois, ter um bom business case, não é? E este business case, este olhar para números e perceber benchmark, etc., que deve orientar a nossa ação. E em terceiro, em linha com o que foi dito aqui, tirar claramente o tema do RH, viver o tema de uma perspectiva mais lata dentro da organização. É um tema da agenda estratégica, não é um tema só de gestão das pessoas que estão na organização, mas claramente que... E ainda há uns dias falava sobre este tema, o que é isto de nós termos equipas mais diversas e trazermos aqui uma componente de inclusão desta diversidade, é claramente uma forma da empresa também olhar para o mundo. É impossível uma empresa posicionar-se no mundo que a rodeia se não tiver os diferentes prismas e as diferentes visões daquilo que o mundo hoje em dia representa. Às vezes nem tem tanto a ver, se calhar, com ser minoria, ser maioria, ser o que quer que seja. De facto, se nós não estivermos preparados para olhar e para encarar o mundo tal como a sociedade efetivamente o é, então nós não vamos conseguir apresentar as melhores soluções para os nossos clientes, nós não vamos conseguir apresentar as melhores condições para os nossos colaboradores e por aí em diante. E, portanto, eu diria que daquilo que é a nossa aprendizagem, e continuamos com inúmeros desafios, estamos no início do nosso caminho, eram aqui os principais takeaways que eu gostaria de partilhar convosco. Muito obrigada, José Pedro. Gostei imenso da intervenção. Eu estava aqui no final a pensar que diversidade é um tema de empatia, não é? Se nós tivermos diversidade, nós entendemos o que é que os diferentes colaboradores querem, entendemos o que os diferentes clientes querem e no final do dia é isso que faz com que as empresas tenham uma razão de existir. Também achei bastante interessante o ponto das cotas, porque isto é sempre aqui um tema, então eu como mulher apanho sempre com essa, volta e meia vem sempre essa conversa, isto é um tema de cotas e eu não acho que isto seja um tema de cotas, acho que se calhar tem que começar por ser um tema de cotas para forçar o sistema, mas depois é como tu dizes, isto tem que ser um tema que tem que ser vivido de uma forma livre e por toda a empresa e portanto muito obrigado pelo teu testemunho. O José Pedro, logo no início, mencionou aqui um tema que, para mim, quando eu falo de diversidade, também é um tema que me é muito querido, que é a inclusão. Porque a diversidade, e aqui vamos entrar, se calhar, aqui num tema de cultura, mas ao mesmo tempo é exatamente isso, é a inclusão. E, portanto, se calhar aqui a minha próxima pergunta era para a Sónia Gonçalves, nós temos aqui 2 Sónias, portanto, a Sónia Gonçalves, que gostava de saber aqui, ao longo da experiência que tem tido na Randstad, tem de certeza exemplos que mostram como é que a diversidade e a inclusão andam de mãos dadas e trazem mais-valias. Tal e qual, Sofia. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos e a todas que nos ouvem desse lado. Muito obrigada por estarem aqui com o máximo interesse. Precisamente, e como também o José Pedro tinha dado aqui o mote, a diversidade é importante, mas ela tem que, de facto, estar de mão dadas com a inclusão, porque nós podemos ter, de facto, diversas representações, vou dizer assim, de etnias, de orientações sexuais, até de formações académicas, mas depois temos que, de facto, permitir que haja uma verdadeira integração.
e uma verdadeira inclusão, ou seja, permitir que estas pessoas possam ter as mesmas oportunidades e possam progredir. Isso é muito interessante, é aqui um desafio que também dás para as organizações, depois haver esta medida, ou seja, termos aqui esta visibilidade daquilo que é a nossa diversidade, e nós dentro da Randstad estamos hoje já a analisar isso, temos reportes sobre o que é a diversidade e como é que ela se verifica dentro da nossa empresa, mas depois é muito interessante perceber aqui, juntar esta métrica de inclusão, de facto perceber se estas pessoas têm as mesmas oportunidades que as outras todas. É importantíssimo. E só depois de cruzarmos estas duas realidades, estas duas métricas, é que nós, de facto, podemos chegar à conclusão de que estamos a falar da tal integração plena, e que a Ana Vilhena também aqui muito bem nos representava em termos daquilo que é um impacto até económico naquela empresa, daquela marca. Portanto, é muito importante estarem as duas aliadas. Eu, aliás, digo mesmo que se não tivermos aqui esta dimensão da inclusão, ficamos muito pobres daquilo que é a análise, é uma análise muito, enfim, muito reduzida. Em termos de Randstad, nós, em termos globais, em termos da estratégia global da Randstad para todo o mundo, temos aqui pilares que estão ligados às ODS e, portanto, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para quem não tenha tão presente porque é que se diz ainda ODS, e temos aqui claramente a questão do crescimento económico ligado ao trabalho decente, ligado à igualdade de género, ligado à questão da educação de qualidade. E nós mais à frente vamos também falar disso, da importância da formação, para como é que ela entra em toda esta dinâmica. E, portanto, não deixar ninguém para trás, portanto, integrar todas as pessoas. E neste integrar todas as pessoas, portanto, nós estamos a desenvolver a nível global a empregabilidade inclusiva, e precisamente neste pilar da empregabilidade inclusiva, trazer todos para dentro da organização, e porque a Sofia me perguntava aqui de exemplos práticos, eu gostava de vos falar de uma forma muito resumida, porque o tempo é muito pouco, e são dois projetos que me dizem muito, e portanto eu ficaria aqui claramente uma manhã inteira a falar sobre eles. Um foi feito com população em condição de sem-abrigo, portanto nós tivemos 14 pessoas que estavam em condição de sem-abrigo, e que, em conjunto com uma associação a orientar, fizemos aqui a integração deles na Randstad, eles estiveram a trabalhar mesmo connosco, num projeto de digitalização enorme que tínhamos que fazer, e, portanto, decidimos que para esse trabalho iríamos formar estas pessoas, iríamos dar as skills necessárias para conseguirem executar este trabalho, e optamos precisamente por ir buscar pessoas que, no fundo, estavam esquecidas pela sociedade e tinham muito mais dificuldade em se integrarem. Este projeto foi um projeto de grande sucesso, eles estiveram connosco durante 2 anos. Eu digo grande sucesso porque gosto de trazer números, e, de facto, nós em 14 pessoas tivemos apenas uma que depois, enfim, ainda não conseguiu recuperar totalmente e está no seu processo terapêutico, porque, obviamente, nesta população existem muitas pessoas que têm, muitas vezes, percursos ligados à toxicodependência e a consumos de álcool, e, portanto, precisam aqui de um outro tipo de apoio. Muitas vezes não chega só esta integração de trabalho, que também é muito importante, mas muitas vezes não conseguimos chegar a tudo, e, de facto, foi a única pessoa que, de facto, ainda continua aqui à procura do seu caminho, mas as restantes pessoas conseguiram, depois desta experiência, conseguiram encontrar trabalho, algumas por si próprias, outras em clientes Randstad, e outras também, enfim, depois encontraram aqui o seu percurso próprio, outros a nível de formação, etc. E, portanto, foi um projeto muito interessante. E, de facto, temos as mesmas oportunidades, eles tinham exatamente as mesmas condições, não ficaram em estágios, nós fizemos contratos de trabalho como faríamos para qualquer outro trabalhador em situações semelhantes, com todas as condições, rigorosamente como qualquer outro trabalhador. Gostava depois de também dar-vos um outro exemplo, por último, que também estamos a desenvolver desde 2018 com a nova SPE, que é um projeto precisamente, e que aqui o Miguel começou logo por aí, por falar sobre isso, sobre a inclusão de pessoas com deficiência. E, portanto, eu, aliás, para quem tiver curiosidade, poderá procurar também no site da Nova SPE, porque eles têm lá congregado tudo aquilo que foi o projeto, portanto, através do ICF,
Este projeto, de facto, visa a integração de pessoas com deficiência, com os diversos tipos de deficiências. José Pedro falou sobre isso, não é, vem-nos logo tipicamente à cabeça a questão das pessoas com cadeiras de rodas, mas é muito mais, é um mundo muito diverso, de facto. Eu sou uma pessoa muito mais rica depois de ter feito este projeto. Deparei-me com situações muito complexas, e o Miguel falava isso no início, de que pode ser qualquer um de nós. Eu lembro-me que a primeira pessoa, eu fiz questão de estar presente em todo o processo, portanto, de A a Z, e participar nos Inclusion Labs, e a primeira situação que me marcou profundamente, e que sei que a Rita, se nos estiver a ouvir desse lado, não se importa que eu mencione, foi o caso da Rita, que era uma pessoa que estava no seu auge de carreira, que tinha sido promovida, foi festejar a sua promoção, teve um acidente de automóvel portanto, estavam outros colegas, ela foi a que ficou mais magoada, e bastante, não é? E que era uma pessoa perfeitamente normal e fica com uma deficiência, portanto, com uma paralisia, não está em cadeira de rodas, mas tem uma paralisia grande, e de facto, a maior alegria que nós tivemos foi de facto ter conseguido incluir a Rita, e ela está a trabalhar hoje numa empresa, está a fazer o seu projeto, tem outros projetos de vida, e vermos a Rita no antes e agora no depois é extraordinário, porque de facto ela não estava a conseguir ser integrada, porque de facto a primeira imagem, quando olhávamos para a Rita, se calhar é uma imagem que não é, enfim, é difícil, não é? E portanto, eu também dizer isto, que há de facto todo este trabalho a ser feito, e é importante que, obviamente, as organizações sejam preparadas, e neste Inclusion Labs nós estamos precisamente a trabalhar também, começamos pelo tema da empregabilidade e estamos agora no tema da educação, precisamente porque temos a noção de que é preciso trabalhar, ou seja, é importante falarmos sobre estes temas, mas depois é preciso dar as ferramentas às pessoas que estão nas organizações para as saberem receber, porque não é fácil, é isto que eu estou a dizer, eu a primeira vez que vi, porque não tinha pensado, se calhar, não tinha refletido anteriormente sobre o que era ter alguém que no fundo estava como eu, numa situação a nível de carreira bem sucedida, no seu auge de carreira, e de repente deparo-me ali com alguém igual a mim, que de repente em 5 minutos, e a Rita dizia-me isto, a minha vida em 5 minutos mudou completamente para sempre. E, portanto, isto também é difícil às vezes de depois nós conseguirmos integrar, ou seja, de conseguirmos olhar, porque às vezes estamos a olhar para o espelho daquilo que nos pode vir a acontecer, e, portanto, do ponto de vista emocional, é importante dar a estrutura às equipas para que depois sejam capazes de acomodar esta diferença também, não é? Teoricamente, às vezes é fácil teorizarmos e, enfim, e apresentarmos dados e números sobre o tema, mas depois é preciso preparar, até do ponto de vista emocional, para recebermos estas pessoas e para conseguirmos, de facto, dar o nosso melhor e permitir-lhes precisamente que elas sejam incluídas verdadeiramente. E passo a palavra à Sofia, porque eu agora, depois, se houver questões, teremos aqui não já muito tempo, não é? Obrigado, Sónia. Obrigado por estes testemunhos. Eu costumo dizer que há assim uns exemplos que me fazem sentir pequenina. E este é claramente um deles. Trabalhar com populações que são populações muito mais frágeis e que nós tendemos a querer não os incluir, como é o caso das pessoas sem abrigo, é fantástico. É a única palavra que eu tenho aqui para dizer. A segunda coisa, marcou-me aqui uma palavra que disse que eu ainda não tinha pensado sobre isto, que inclusão é igual a oportunidade. E é verdade. Se nós não dermos iguais oportunidades, nós nunca vamos conseguir incluir pessoas que são diferentes. E, portanto, voltamos aqui ao tema da empatia e voltamos aqui ao tema da diversidade. E, portanto, muito obrigado pelo testemunho e parabéns pelo fantástico trabalho que têm feito. Nós já falámos aqui de diferentes vantagens, já falámos no que se pode fazer, que não há barreiras à diversidade e à inclusão, e, no entanto, isto não está na agenda de todos. Não é? Isto continua a ser um tema que nem todas as empresas conseguem abordar da forma mais correta. Ou se calhar até pensar como é que podem abordar. Eu achei piada, eu tenho aqui uma formação financeira e achei piada o José Pedro ter falado no business case. Porque o business case é aquilo que convence qualquer responsável da empresa. Se aquilo, no final, contribuir para as minhas receitas, então vamos a isto, não é? E, portanto, aqui a próxima pergunta, e vou tentar que a Sónia Nunes participe, sei que está aqui com alguns problemas em termos de ligação, mas a próxima pergunta seria para a Sónia, numa lógica de pensar como é que nós conseguimos pôr as empresas a pensar nisto. Quais é que são os argumentos que nós temos que apresentar para que a diversidade passe a estar na agenda de todas as empresas?
Não sei se a Sónia está a conseguir entrar. Nesse caso, eu se calhar pedi à Ana para responder. Sim, vamos só dar aqui um segundo à Sónia. Pode ser que a ligação estabilize. Ou não, Sofia, avance então e a perguntar à Ana. Vamos dar um bocadinho mais tempo à Sónia. Ficas com as honras da pergunta. Eu acho que tenho estado a adorar ouvir-vos e ouvir as vossas experiências, e acho que todos nós temos um bocadinho, quando nós pensamos nas nossas casas, todos nós acabamos por ter um bocadinho de todas as experiências que cada um de vós tem vindo a relatar. E este exemplo que a Sónia estava a falar agora, de nós às vezes não pensamos nas coisas, eu tenho um exemplo, temos um exemplo na nossa casa que nós tínhamos na recepção da nossa casa um colaborador que era invisual. E ele era fantástico, sabia os números de telefone de toda a gente, fazia um serviço de recepção como uma pessoa, entre todas as aspas do mundo, como uma pessoa normal. E houve uma situação que ele próprio brincava com a deficiência dele. E houve uma situação interessante, e eu gosto de contar as histórias porque trazem-nos muitas das vezes à realidade. Entraram 2 ou 3 pessoas na recepção e ele não se apercebeu, porque houve muito barulho ao mesmo tempo, ele não se apercebeu de quem é que entrou. E houve um senhor que chegou ao pé dele e disse: olha, bom dia, precisava de algo, e ele atendeu o senhor e encaminhou o senhor. E houve outra senhora que disse: olha, mas eu já cá estava. Ele disse: olha, desculpe, não a vi. E depois ele contou-nos isto e nós disse: mas como é possível? E nós pensámos naquilo quando nós falamos na adaptação das nossas infraestruturas físicas às pessoas com deficiências, foi uma coisa tão simples como colocarmos um cartaz na recepção a dizer: faça-se anunciar porque eu sou invisual. E não é difícil nós mudarmos o mundo. É difícil, nós às vezes não nos colocamos nos sapatos dos outros. E estas coisas, eu acho, nós temos a inclusão, nós trabalhamos a inclusão de uma forma muito, muito particular. Nós temos vários protocolos com diversas associações, também de associações que recuperam toxicodependentes, que recuperam vítimas de violência doméstica e que por vezes têm que ser colocadas noutras zonas do país. Nós temos 3.500 trabalhadores na nossa organização, que vão desde o trabalhador que não sabe assinar a trabalhadores que têm doutoramentos, pós-graduações e tudo mais. Portanto, a nível de diversidade, temos mais de 40 nacionalidades dentro da nossa organização, já para não falar, como referiu Pedro, de toda aquela diversidade que não é visível. Isto é o que resulta dos dashboards todos que fazemos. E aí temos que ser nós a provocar isto. E quando nós dizemos há dificuldades de recrutamento, nós agora lançamos um projeto de recrutamento, há deficientes disponíveis no mercado e vamos dar igualdade de oportunidades a estas pessoas. E a semana passada integramos 6 pessoas e esta sexta-feira vai começar a estagiar precisamente na área de pessoas e cultura, na área de recursos humanos da nossa empresa, um senhor com 58 anos que em algum momento da vida a sua cabeça lhe pregou uma partida, mas que é uma pessoa perfeitamente válida. E portanto, lá está, é aquilo que estava pegando nas suas palavras, Sofia, é dar oportunidade às pessoas de mostrarem que são válidas. Um trabalhador que esteja numa cadeira de rodas tem uma parte da sua capacidade física limitada, mas é uma pessoa perfeitamente válida. Eu conto-te exemplo de uma outra empresa onde eu trabalhei antes, porque lá está, a diversidade e inclusão sempre me acompanhou na minha carreira, que foi um exemplo de um simulacro, aqueles simulacros que nós fazemos, todos há um fogo e vamos todos fugir. E reparámos que tínhamos um trabalhador de cadeira de rodas a trabalhar numa equipa que estava no 3º andar. E foi um drama evacuar aquele trabalhador. O que é que nós fizemos? Reformular. Lá está. Temos que envolver a estratégia, temos que envolver a organização, não é um tema de recursos humanos. É um tema de facility manager, é um tema da direção da empresa. Tivemos que reorganizar as equipas e aquele colaborador teve que ser colocado num piso com fácil acesso à saída para poder, numa situação de evacuação, ser evacuado em segurança e em condições de igualdade com as outras pessoas. Há um projeto também que nos é muito querido e que nós também provocamos, que nós temos uma fundação
E a nossa fundação, eu digo de uma forma muito carinhosa que nós damos a cana, damos o isco e ensinamos as pessoas a pescar. Nós temos muitos colaboradores provenientes dos PALOPs, e então, além de todas as ajudas que nós, através da nossa fundação, fazemos aos nossos colaboradores cá em Portugal, aos trabalhadores dos países de origem, às pessoas dos países de origem dos nossos trabalhadores, nós criamos projetos onde ensinamos estas pessoas a serem autossuficientes, a criarem os seus próprios negócios para não estarem sempre à espera, dê-me, ajudem-me. Não, eu ajudo-te a construir o teu negócio, eu ajudo-te a teres a tua fonte de rendimento e tu depois vais ser autossuficiente. E já andamos neste projeto há largos anos e tem tido bastante sucesso. Mas lá está, é o que nós provocarmos, nós desafiarmos, nós chegarmos ao pé de uma direção da empresa e dizer: preciso de dinheiro para este projeto, preciso de dinheiro para mudarmos os escritórios, para instalar a tal rampa para o colaborador que é deficiente. E isto faz todo o sentido, mas depende de nós. Tem que haver sempre um que, entre aspas, é o idiota que vai disputar a ideia dentro da organização, mas depois temos que ser todos em grupo que vamos avançar com isto. 80% do nosso quadro de pessoal é composto por mulheres. Ok, fantástico. Eu odeio as cotas, aí estou completamente em linha consigo, Sofia. Quando falam em cotas, eu fico completamente iriçada. Mas quando nós começamos a subir na organização, quer dizer, esta percentagem de cotas, isto baixa. Felizmente, atualmente, no quadro de direção estamos com 25%, quando estamos mais abaixo, nós finalmente esta semana conseguimos ter um primeiro encontro presencial passado 1 ano e meio, e eu até disse, finalmente mais uma mulher aqui na equipa, porque realmente isto é preciso, e não é preciso irmos tão além, e eu gosto de dizer, uma pessoa ou é capaz ou não é capaz, o resto não me interessa. E digo à minha equipa de recrutamento, não me mandem currículos com fotografias, que eu não quero saber disso. Mandem-me o currículo da pessoa e falamos com a pessoa. E às vezes temos estas boas experiências, mas é muito provocarmos para nós, e nós como uma empresa que trabalha muito o workplace, também tentamos isto. Nós, quando fizemos a grande mudança nos escritórios, quando acabámos com tudo quando são gabinetes, nós fizemos várias tours ao escritório com este nosso colaborador em visual, e ele andava no escritório, ele já sabia que eram 10 passos para ir ao café, mais 15 passos para ir não sei aonde, mais para ir à fotocopiadora, e esta autonomia é fantástica, e nós temos tentado passar isto também numa ótica de responsabilidade social para os nossos clientes, integrar, falar com a equipa de responsabilidade social dos nossos clientes e dizer, nós temos este projeto, temos um sponsor, obviamente, um trabalhador que é invisual ou que tem alguma limitação, pode não conseguir fazer um trabalho 100% autónomo, e estes projetos têm sido super bem acolhidos nos nossos clientes, e desmistificamos um pouco também, empresa de limpeza são pessoas indiferenciadas, são pessoas menores, mas não, nós preocupamos-nos com as pessoas, e é muito engraçado ver o efeito que isto tem, lá está, outra vez entre muitas aspas, nas pessoas normais. As pessoas normais são solidárias, e as pessoas normais gostam de se sentir úteis ao ajudar as pessoas que são diferentes, ao ajudar um estrangeiro que tem problemas em fala assim um português meio esquisito, não faz mal, nós também falamos um portunhol, todos nós falamos portunhol, todos nós nos desenrascamos, ajudamos a desenrascar, ajudamos um invisual a conseguir aquilo que quer, ajudamos as pessoas. Portanto, isto, a inclusão e a diversidade ajuda-nos aos outros, mas também ajuda muito a ajudar-nos a nós. E acho que RH tem que ser o impulsionador, mas o projeto não é nosso. Eu não quero este projeto para mim, quero este projeto para a organização. E já estou como a Sónia, vou-me calar, porque senão dava pano para bem. Obrigada, Ana. Este tema é realmente um tema que puxa por nós e, portanto, de vez em quando é difícil não deixarmos de todas estas histórias. Vou tentar que a Sónia Nunes ainda... Sim, vamos...
Conseguem ouvir-me? Agora sim. Só um bocadinho. Desculpa. Conseguem ouvir-me? Eu não. Ah, ok, é que eu não consegui ouvir ninguém. Bom, está a fazer muito eco. Bom, como já estamos em cima do tempo, eu peço imensa desculpa por estas limitações, por isso, Miguel, vou confiar em si para me dizer quando é que eu devo parar, mas só mesmo para fazer uma síntese também das ideias que gostaria de partilhar convosco. Não sei se a Sofia me endereçou alguma questão em particular diferente da que tinha feito, mas só para partilhar convosco algumas convicções e também algumas experiências que temos tido na Mercer, até porque enquanto consultores nós também estamos a ajudar outras empresas a fazer este caminho, para além do nosso que também estamos a fazer. Uma das convicções é que a diversidade de facto começa, como estavam a dizer, na empatia. E nesse sentido nós temos que começar por aceitar a nossa própria diferença, como acho que também estava a dizer o José. Por isso nós fazemos questão de todos os colegas que entram na organização fazem uma sessão de self-assessment da MBTI, que é uma ferramenta que nos permite conhecer as nossas preferências e que permite também compreender e aceitar as diferenças dos outros, porque nós queremos, para além de respeitar, celebrar esta diversidade. E ela começa por aceitar que somos diferentes e temos formas também distintas de pensar e aceitar que é com a diferença que eu aprendo. Por isso esta tendência de recrutarmos pessoas iguais, de nos aproximarmos de pessoas iguais ou muito parecidas connosco, na verdade não é tão enriquecedor. E por isso o que nós procuramos é logo à partida deixar muito claro que este tema da diversidade é um pilar na nossa cultura, valorizamos muito e queremos que todos o vivam no dia a dia. Não é também um tema de RH, aliás, tanto não é que é um grupo, o DICE, não é um grupo de colegas de diferentes áreas que estão a trabalhar este tema, tem uma agenda fortíssima. Nós trabalhamos isto de uma forma mais holística, não é? Com 7 pilares distintos, que inclui a questão do género, diferentes formas de pensar precisamente, a questão da geração, de pessoas com necessidades especiais, ou seja, procuramos abracar e trabalhar a diversidade nestas várias dimensões. E para corroborar o que estavam a dizer, que de facto tem que ser um tema muito interiorizado e estratégico, na Mercer, só para terem a noção, os CEOs têm um KPI associado a termos de diversidade que impacta no seu bónus. Por isso, às vezes é preciso tomar aqui algumas medidas um bocadinho mais drásticas, como as cotas, que é altamente questionável e procuramos sempre que a meritocracia não seja ultrapassada pelas cotas, mas de facto às vezes é preciso algumas medidas um pouco mais radicais para que estes temas, as pessoas sintam o peso destes temas, e obviamente também é a educação e a capacitação. Há imensos obstáculos que obviamente têm a ver com a arquitetura, como já foi referido, com a tecnologia, mas os principais obstáculos são psicológicos, são culturais, são preconceitos, e por isso é preciso todo um trabalho pedagógico de desmontar estes mitos e estes medos que são genuínos, não é? Tenho uma equipa que está subdimensionada, preciso de recrutar um talento para fazer face aos desafios que eu tenho na minha área, e obviamente que há medos associados à capacidade de resposta, de performance, e é preciso trazer casos, é preciso demonstrar que estas pessoas podem trazer um valor imenso e que, obviamente, antecipando, porque nos romances também há drama, e nós temos que antecipar essas dificuldades, consegue-se ser bem sucedido. Temos é que nos preparar, munir das ferramentas para que sejamos capazes de ter histórias de sucesso, histórias de felicidade com esta diversidade.
Sim, Miguel? Sofia, acho que pode avançar para fazer o closing. O tempo esgotou-se muito mais depressa, o José Pedro inclusive tem que sair, e pronto, quer dizer, o tempo passa muito rápido quando estamos a falar de coisas tão interessantes como esta. Portanto, Sofia, se quiser Exatamente. Queria só agradecer à Sónia Nunes a intervenção. Foi difícil tê-la, mas valeu a pena. Portanto, muito obrigado pelo esforço. Eu, se calhar, como forma de conclusão, eu acho que houve aqui um conjunto de palavras que foram muito importantes. Nós começámos por falar de diversidade, depois dissemos que diversidade era igual a empatia, que a diversidade andava em mãos dadas com a inclusão e que a inclusão era igual a oportunidades. E no final falámos nos obstáculos, que começam por ser obstáculos físicos, mas que no final, como a Sónia dizia, são obstáculos psicológicos. E, portanto, nada como alguém tomar a iniciativa e forçar a que este tema esteja na agenda. Tem que haver um alinhamento de objetivos, tem que fazer com que a organização como um todo pense no assunto. Isto não pode ser uma bandeira dos recursos humanos, isto tem que ser uma bandeira da empresa, e a Sónia deu bons exemplos de como é que isto pode ser até dos responsáveis da empresa. Portanto, acho que o desafio está lançado. Também os argumentos que podem ser utilizados para que seja um desafio mais fácil também já foram partilhados. Sei que no final vamos ainda partilhar alguns white papers que foram feitos pela ISS sobre este tema. Portanto, eu quase que me arrisco a dizer que não há desculpas. Agora é partir para a ação e garantir que isto deixa de ser um tema que está à frente do tempo, como foi dito no início, e passa a ser um tema que está na agenda de hoje e que vamos todos contribuir para que seja um tema claramente uma realidade da amanhã e não de um futuro longínquo. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela confiança à PFM e à ISS. E um bom resto de semana para todos. Muito obrigada. Obrigado, Sofia, pela moderação. Obrigado a todos. E já prometi à Sónia Nunes que, como vamos ter que voltar a este tema, vamos fazê-lo com outra plataforma que seja mais inclusiva, porque nesta tivemos, infelizmente, perdemos aqui bastante tempo da Sónia, e também tínhamos mais temas para falar, mas o tempo realmente esgotou-se muito rapidamente, o que é bom sinal. Pronto, e faço minhas as palavras da Sofia. Muito obrigado a todos os oradores e a todos os participantes e esperamos ver-vos em breve novamente. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigada, bom dia.